Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Mais 15 Minutos. Eu sou o Márcio Alex e hoje a gente vai falar sobre um dos períodos mais importantes da história da humanidade, o incrível Renascimento. Foi nessa época que a arte, a ciência, a filosofia e o pensamento humano começaram a mudar o mundo de verdade. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora entender como a humanidade saiu da escuridão medieval para entrar em uma nova era do conhecimento e criatividade. E eu já vou avisando, esse período aqui foi simplesmente absurdo. Imagina viver em uma época onde quase tudo girava em torno da igreja. A ciência era limitada, muita gente não sabia ler e questionar certas coisas e colocar sua vida em risco. Durante a Idade Média, a Europa viveu séculos marcados pelo feudalismo, pelas guerras, pela fome e pelas doenças. Só que aos poucos esse cenário começou a mudar. E aí que nasce o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, científico e intelectual que começou na Europa, principalmente na Itália, entre os séculos XIV e XVI. E o próprio nome já entrega muita coisa. Renascimento significa renascimento das ideias da antiguidade clássica, principalmente da cultura greco-romana. Os artistas, pensadores e estudiosos daquela época começaram a olhar para os antigos gregos e romanos como exemplos de inteligência, beleza, arte e conhecimento. Era como se a Europa dissesse: cara, talvez a gente tenha esquecido muita coisa importante. E sabe uma coisa curiosa? O Renascimento não surgiu do nada. Existiram vários fatores que ajudaram esse movimento a acontecer. Primeiro, o crescimento das cidades. Durante a Baixa Idade Média, o comércio começou a crescer muito. As cidades ficaram mais movimentadas, surgiu uma nova classe social chamada burguesia, e essas pessoas começaram a enriquecer. E quando o dinheiro aparece, a arte aparece junto. Os burgueses queriam mostrar poder, status e prestígio. Então eles começaram a financiar artistas, escultores, cientistas e inventores. Esses financiadores eram chamados de mecenas. Basicamente, os mecenas eram os patrocinadores da época. Sem eles, talvez muitos artistas famosos nunca teriam conseguido produzir suas obras. Já que estamos falando disso, precisamos falar da cidade que virou o coração do Renascimento, Florença. Essa rica, poderosa e cheia de artistas e intelectuais é uma das famílias mais importantes dessa cidade, era a família Médici. Os Médici eram banqueiros extremamente ricos e investiram pesado na arte e na ciência. Eles ajudaram vários artistas gigantes da história. E aí começaram a surgir nomes que você provavelmente já ouviu alguma vez na vida. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Sim, aqueles nomes das tartarugas ninjas vieram desses artistas do Renascimento. E falando em Leonardo da Vinci, esse cara parecia um personagem roubado de tão absurdo. Leonardo não era só pintor, o cara era cientista, inventor, engenheiro, anatomista, arquiteto e ainda fazia estudos sobre máquinas voadoras séculos antes dos aviões existirem. É sério, o cérebro desse homem parecia funcionar em outro nível. A obra mais famosa dele é a Mona Lisa, provavelmente o quadro mais conhecido da história. E até hoje muita gente tenta entender por que o sorriso dela parece tão misterioso. Mas Leonardo também desenhava projetos de helicópteros, tanques de guerra e equipamentos futuristas numa época em que as pessoas ainda andavam a cavalo. Agora pensa nisso. Enquanto muita gente ainda acreditava em superstições medievais, o cara já imaginava máquinas voadoras. Absurdo. Outro gigante do Renascimento foi Michelangelo. Esse homem fez simplesmente uma das esculturas mais famosas da história, o Davi. Uma escultura tão detalhada que parece uma pessoa de verdade, congelada em pedra. E não para por aí. Michelangelo também pintou o teto da Capela Sistina, no Vaticano, uma obra gigantesca, cheia de detalhes, personagens bíblicos e cenas impressionantes. E o mais doido é imaginar o trabalho que isso deu. O cara passou anos pintando praticamente deitado, olhando para cima. E hoje você reclama quando passa 2 horas sentado no computador. Imagina pintar um teto inteiro durante anos. E além da arte, o Renascimento também revolucionou a ciência. Durante muito tempo, a igreja controlava boa parte do conhecimento europeu. Mas os pensadores renascentistas começaram a questionar várias ideias antigas. Isso mudou completamente a história da humanidade. Um dos nomes mais importantes foi Nicolau Copérnico. Ele apresentou a teoria heliocêntrica. Traduzindo, ele disse que a Terra girava em torno do Sol.
Hoje isso parece básico, mas naquela época isso era quase uma bomba nuclear intelectual. Porque durante séculos muita gente acreditava que a Terra era o centro do universo. Depois veio Galileu Galilei, que ajudou a provar essas ideias usando telescópios e observações astronômicas. Galileu basicamente abriu o caminho para a ciência moderna. E claro, isso trouxe problemas com a igreja, porque o Renascimento também foi uma época de conflitos entre fé e razão. Muita gente começou a defender que o ser humano precisava usar mais a lógica, a observação e a ciência. Isso nos leva a um conceito muito importante de Renascimento, o humanismo. O humanismo colocava o ser humano no centro das atenções. Durante a Idade Média, Deus era o foco principal de praticamente tudo. Já no Renascimento, os artistas e pensadores começaram a valorizar mais as capacidades humanas. A inteligência, a criatividade, a ciência, o corpo humano, a razão. Isso não significa que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, mas sim que elas começaram a enxergar o ser humano de uma maneira diferente. Isso mudou completamente a arte. As pinturas medievais costumavam ser mais simples e religiosas, já os artistas renascentistas começaram a usar técnicas revolucionárias. Perspectiva, profundidade, sombras, expressões faciais, anatomia realista. Os quadros começaram a parecer vivos. Era como se a arte finalmente tivesse aprendido a respirar. E além da Itália, o Renascimento também se espalhou para outros lugares da Europa. Na Inglaterra, por exemplo, surgiu William Shakespeare. Sim, o cara de Romeu e Julieta. Shakespeare revolucionou a literatura mundial. As peças dele falavam sobre o amor, traição, ambição, poder e conflitos humanos de uma maneira muito intensa. E até hoje as histórias dele continuam famosas. Na área política também tivemos pensadores importantes. Um deles foi Nicolau Maquiavel. E aqui muita gente conhece a famosa frase: os fins justificam os meios. Embora essa frase nem pareça exatamente dessa forma nos escritos dele, Maquiavel ficou famoso por analisar o poder político de maneira fria e realista. O livro O Príncipe virou uma das obras políticas mais influentes da história. Basicamente, Maquiavel tentava explicar como os governantes conseguiam manter o poder. Isso chocou muita gente na época, porque ele falava da política como ela realmente era, e não como deveria ser. Agora presta atenção aqui, numa coisa importante. O Renascimento não transformou apenas a arte e a ciência. Ele ajudou a mudar a mentalidade da humanidade. As pessoas começaram a questionar mais, a pesquisar mais, a observar mais e a pensar mais. Isso abriu o caminho para vários acontecimentos futuros, inclusive para a Revolução Científica e o Iluminismo. Sobre o Renascimento, provavelmente o mundo moderno seria completamente diferente. E existe outro detalhe importantíssimo: a invenção da imprensa. Johannes Gutenberg criou a prensa móvel no século XV. Pode parecer simples hoje, mas isso mudou o mundo. Antes disso, os livros eram copiados à mão. Demorava muito, eram caros. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Com a imprensa, os livros começaram a se espalhar rapidamente. O conhecimento ficou muito mais acessível. Isso ajudou a espalhar as ideias renascentistas pela Europa inteira. Foi quase como a internet daquela época. As ideias começaram a viajar. E quando as ideias viajam, o mundo muda. Mas claro, o Renascimento também tinha suas contradições. Enquanto artistas criavam obras incríveis, guerras continuavam acontecendo. Enquanto os cientistas faziam descobertas, muita gente ainda vivia na pobreza. E apesar do avanço intelectual, a sociedade ainda tinha muitos problemas. Só que mesmo assim, o Renascimento marcou uma virada gigantesca na história humana. Foi uma época onde o homem começou a olhar para si mesmo de outra maneira. Uma época onde a curiosidade virou combustível, onde a arte explodiu, onde a ciência começou a ganhar força, onde o pensamento humano começou a se libertar de várias limitações medievais. E sabe uma coisa interessante? Muitas das coisas que usamos hoje nasceram ali. O método científico, os estudos anatômicos, as técnicas artísticas modernas,
a valorização da razão. Tudo isso foi fortalecido durante o Renascimento. Ou seja, quando você olha para o mundo moderno, existe um pedaço enorme do Renascimento em praticamente tudo. Na ciência, na medicina, na arquitetura, na literatura, na educação, na filosofia. Foi realmente uma das épocas mais importantes da humanidade. E talvez o mais incrível seja perceber que o Renascimento mostrou algo muito poderoso. A curiosidade humana pode mudar o mundo. Ou seja, quando você olha para o mundo moderno, existe um pedaço enorme do Renascimento em praticamente tudo. Foi realmente uma das épocas mais importantes da humanidade. Quando as pessoas começam a questionar, estudar e criar, coisas gigantes acontecem. E foi exatamente isso que aconteceu naquele período. O Renascimento não foi apenas um movimento artístico, foi uma revolução na maneira de pensar. Foi a humanidade despertando para uma nova era. E sinceramente, talvez seja por isso que esse período continue fascinando tanta gente até hoje. Porque ele representa algo muito humano. A vontade de evoluir, de aprender, de criar, de ultrapassar limites. E foi assim que a Europa saiu lentamente da mentalidade medieval e entrou em uma nova fase da história. Uma fase que abriria caminhos para o mundo moderno. E olha, quando você para pensar em tudo isso, dá até para entender porque o Renascimento é considerado um dos períodos mais importantes da humanidade. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal Mais 15 Minutos e compartilha com quem gosta de história sem enrolação. Comenta aqui embaixo qual o tema você quer ver nos próximos vídeos, porque eu tô lendo tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.